Boa tarde, eu me chamo Melquisedeque, sou aluno da UERJ no Polo de Formação de Professores da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Faço parte do grupo da graduação do curso de licenciatura em Matemática e eu estou aqui para poder falar um pouco sobre a monitoria de álgebra, né? Eu sou responsável por essa parte no Polo e a ideia é desenvolvermos um pouco um pensamento da importância das dificuldades que os alunos tiveram e que eles ainda possuem, principalmente no desenvolvimento curricular da matéria. Então, o primeiro ponto a ser falado é a respeito da apresentação da matéria em si, porque pensando principalmente do meu lado, assim, no meu ponto de vista, né? O primeiro contato com qualquer conteúdo, seja ele de matemática ou de qualquer outro tipo de disciplina, é sempre aquele que vai te dar um impacto, né? Seja positivo ou negativo. Então, o primeiro ponto a ser abordado é o primeiro contato que os alunos têm com esse conteúdo. No caso da álgebra, não se pode descartar a visão de que é um conteúdo que precisa ser desenvolvido com paciência e ao mesmo tempo de forma completa. E esse primeiro contato, os alunos às vezes encontram essas dificuldades não pela questão didática, mas pela questão de tempo, porque às vezes o conteúdo ele não consegue ser abordado de uma maneira, como é que eu posso dizer, direta e ao mesmo tempo entendível, porque às vezes tem alguns tópicos que para o professor ele não ficar preso naquilo ali, ele se vê na obrigação de avançar. E aí ele joga, no caso, pro lado do aluno, para o aluno falar, aqui é o momento que você desenvolve por conta própria, até porque temos uma ementa que precisa ser seguida. Esse é um contato que, em alguns casos, prejudica alguns dos alunos, né? Essas algumas falas que eu tive, né, como retorno em alguns momentos da monitoria. E se eu pensar, por exemplo, como eu tive o contato, né, para mim, como foi um universo um pouco quanto diferente, porque eu até então não havia tido muito contato com desenvolvimento matemático baseado na álgebra. Eu tive mais o contato baseado na aritmética. Então, a primeira vez que eu tive o contato com essa parte algébrica, realmente me trouxe algumas dificuldades, me exigiu um pouco mais. E aí, na época quando eu fiz, nós não tínhamos monitor dessa matéria. Então, eu e alguns dos alunos, eu lembro que na nossa turma na época tínhamos 16 alunos. Entre nós, acabamos precisando nos reunir, formar grupos para desenvolver alguns assuntos novos. Eu lembro que indução matemática, né, no caso, é a primeira parte que a gente vê na álgebra, já foi um primeiro choque que a gente teve, todo aquele desenvolvimento de você entender uma coisa e aí você pensar que como para ela funciona, você começa a pensar em outros elementos dentro daquele universo que também vão funcionar para que você chegue à prova generalizada de que aquilo ali funciona. Então, para a gente, no início, por mais que pareça um conceito bem tranquilo, no início foi bem complicado. E aí é onde entrou nós mesmos com a ideia de, tipo assim, por que não temos uma monitoria? Por que essa monitoria ainda estava, né, pendente? E aí, quando surgiu a oportunidade de ter essa monitoria, juntamente com a professora Gabriela, eu vi uma oportunidade gigantesca de abraçar, porque ajudaria a outros nas dificuldades que eu também tive. E isso aconteceu, e aí você consegue perceber que com os alunos, né, que além das dificuldades que a gente tem envolvendo os professores, cada aluno tem a própria dificuldade. Então, alguns dos alunos, dá para você perceber que, por mais que tenha um acompanhamento, por mais que você tenha
semanalmente um contato, tem alguns conteúdos que você percebe que são meio que pré-requisitos, ou seja, são conteúdos que ajudam, não que sejam muito importantes, mas que ajudam o desenvolvimento do aluno. Eu percebi que a turma, alguma das turmas que eu trabalhei, alguns casos, né, particulares também, que eles tinham problemas em desenvolvimento de produtos notáveis, alguns conteúdos, né, que precisavam ser relembrados, então a gente foi trabalhando em cima disso. Eu acho que a área com maior dificuldade que eu percebi que eles tinham eram nos conceitos que envolviam equações logarítmicas, né, conceitos que tinham a parte logarítmica, e trigonométricos. Assim, quando a gente lançava um desafio, tinha algum desafio que envolvia trigonometria, em relação à demonstração, em relação à prova, eles ficavam um pouquinho mais receosos, mas isso foi se desenvolvendo com o tempo. Então, a monitoria, tanto para mim quanto o aluno que precisava manter esse contato com o conteúdo que eu não tive afinidade, precisei desenvolver bem, a monitoria me ajudou a desenvolver melhor ainda, e eu acredito que ajudou a desenvolver bastante coisa a respeito dos alunos que nunca tiveram contato com essa área, assim como eu. Então, eu espero que esse vídeo, embora curto, possa ter deixado bem explicado a questão da importância da monitoria, até porque é uma coisa que a ideia que a gente tem é que perdure, porque a ideia da grade é sempre estar presente a álgebra. Tem alguns conteúdos, principalmente de álgebra 1, envolvendo base de demonstração, que são utilizados até o final do curso. Alguns dos alunos da turma, principalmente desse ano, já demonstram interesse em fazer os seus artigos voltados para essa área algébrica, onde vão precisar demonstrar as coisas, ter uma aplicação do desenvolvimento disso. Então, temos trabalhado algumas visões para que eles consigam ter um bom desenvolvimento no artigo deles. Então, eu queria agradecer, principalmente a professora Gabriela, por ter aberto essa oportunidade do projeto e dizer que estamos muito felizes com o trabalho que tem sido realizado.